Bom, pessoal, então hoje na nossa comunidade nós vamos começar uma série coletiva. Uma série, como o Henrique falou, uma super série. Essa série vai ser abordada não só por pastor Henrique ou eu, mas também com vários pastores da nossa comunidade. Então de fato vai ser uma série que vai começar agora no dia 7 de setembro e vai se encerrar, acho que no último domingo de outubro. Então nós vamos percorrer essa série durante 16 mensagens. Ou seja, durante setembro e outubro nós teremos 8 domingos. E cada culto de manhã e à noite vai ser uma mensagem diferente. Então, culto da manhã vai ser uma mensagem, culto da noite vai ser uma mensagem. Olha que bom, hoje é um feriado, né? Feriado no domingo, né? Que benção. Mas você pode aí estar assistindo também o culto à noite. Se não conseguir, né? Nós vamos estar transmitindo online, depois deixando no YouTube para que você possa assistir. Mas então, essa série de 16 mensagens, 2 mensagens diferentes a cada domingo, serão abordadas sobre o tema O Caminho de Jesus. Por que o caminho de Jesus? A missão da nossa igreja é inspirar pessoas a serem como Jesus. Essa é a nossa missão. Missão como Igreja Édenes é inspirar pessoas a serem como Jesus. E agora nessa série que nós vamos começar, né, a nossa missão, inspirar pessoas a serem como Jesus, nessa série, O Caminho de Jesus, nós vamos estar o quê? Construindo práticas, reflexões, para que possamos, de fato, ser como Jesus. Ao longo dessa série, que serão então 8 domingos, nós vamos percorrer por 3 estágios. 3 estágios. O primeiro estágio é estar com Jesus. Repita comigo, estar com Jesus. Estar com Jesus. A segunda parte é ser como Jesus. E a última parte é fazer como Jesus. Se não estiver dando certo, pega o microfone normal. Vocês acham que é melhor? Então, vamos pegar o microfone, o bastão. Mas o pessoal não está achando que está bom. Vocês estão achando que está bom? É melhor o microfone ou não? Vocês que mandam. Tá pronto. Então vamos fluir aí. Mas às vezes está incomodando, está muito estridente, né? Beleza, deixa o rio fluir, está tudo certo. Então, mais uma vez, estar com Jesus, ser como Jesus e fazer como Jesus. Serão 3 estágios. Vamos trilhar esses 3 estágios. Nesse primeiro estágio, como ser como Jesus, nós vamos falar sobre algumas práticas que traz para nós essa reflexão de que nós estamos com Jesus, de intimidade com Jesus. E a segunda parte, de ser como Jesus, sobre essas características, uma questão de caráter, de como Jesus é, manso e humilde, relacional, vários aspectos de como Jesus é. E por fim, ao último estágio, de fazer como Jesus, nós vamos abordar práticas como Jesus. Aquilo que ele fazia, aquilo que ele fez e aquilo que nós também precisamos fazer. E hoje nós vamos começar essa série. Deu para entender o caminho de Jesus, a série que nós vamos percorrer. Então serão 16 mensagens, contribuindo para que a nossa consciência como igreja, de que nossa missão é inspirar pessoas a serem como Jesus, possa ser cada vez mais amadurecida. Amém? Glória a Deus. E para isso hoje o tema da mensagem, dentro de estar com Jesus, vai ser silêncio e solitude. Eu vou chamar um vídeo, nós fizemos um vídeo para então dar início a essa mensagem. Solitude é mais que um lugar, é um estado do coração. Em meio ao ruído e à confusão, permanecemos sossegados nos limites de um profundo silêncio interior. Quer sozinhos, quer no meio da multidão, estaremos sempre carregando um santuário móvel alojado no nosso coração. Existe a liberdade de ficar sozinho, mas não é para se afastar das pessoas, e sim para ouvir melhor o sussurro divino. Glória a Deus. Tá aí o vídeo.
Então, silêncio e solitude, existe uma liberdade de estar sozinho, mas não é para se afastar das pessoas, é para ouvir melhor o sussurro divino. E é isso que eu escrevi e coloquei e falei. Essa voz aí eu gravei e mandei pro editor de vídeo. Então existe sim uma liberdade de estar sozinho, mais uma vez, mas não é para se afastar das pessoas, é para escutar melhor o sussurro divino. Então é uma disciplina espiritual desafiadora para os nossos dias atuais, muito mal compreendida e às vezes vista como opcional. Às vezes mal compreendida e às vezes vista como opcional. Mas silêncio e solitude é um fundamento para a prática de outras disciplinas espirituais, como oração, meditação na palavra. É mais do que um lugar, é uma condição no nosso coração. E eu não estou aqui para, às vezes, trazer uma dúvida a respeito, ou algum tipo de paralelo com algumas práticas de religiões orientais. Não é um movimento de esvaziamento, é um movimento de preenchimento. Não é para se esvaziar dos problemas, por mais que isso possa acontecer, mas é um movimento de preenchimento. E por que é um desafio para os dias atuais? Antes de entrar na mensagem, vamos ficar de pé para ler a palavra, né? Esqueci de ler a palavra. Eu fico empolgado. De verdade, eu gosto muito desse tema. Eu amo isso daqui. Por mais que os meus dias atuais hoje está sendo difícil. Confesso, 3 crianças e uma parece que está ainda aprendendo a gostar de dormir. Deve ser Deus tratando a valorizar e de fato vivenciar isso. Silêncio e solitude é mais que um lugar, é uma condição de coração. Então vamos ler em Lucas capítulo 5, versículo 12. Lucas capítulo 5, versículo 12. Graças a Deus. E hoje não basta ter silêncio, tem um hammer também, tá? Um hammerzinho na caixa, para ajudar aí, né? Deus falando, olha, é mais que um lugar, é um estado de coração. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Versículo 16. Vamos ler juntos? Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Mais uma vez, né? Porque de costume a primeira é ser difícil mesmo. Vamos ler de novo. Mas Jesus... Mais uma vez. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Vamos então orar? Graças a Deus. Amém, Senhor. Nós reverenciamos a sua presença. Glória a Deus. O Senhor é Senhor aqui, Pai. Aquiete a nossa alma, Senhor. Reine sobre nós, para que seu Espírito possa pairar sobre nós, no nosso coração, em nome de Jesus, Pai. Nós reverenciamos a sua doce presença. Estamos aflitos,
às vezes ansiosos. Então ajude-nos, Pai, a encontrar esse lugar de silêncio e solitude, esse lugar dentro de nós, a semelhança como o Senhor, Pai, se retirava para orar, que possamos também replicar isso nas nossas vidas. Ajude-nos, Pai. Ajude-nos, Pai. Amém. Graças a Deus. Pode sentar. Então hoje a mensagem vai ser bem breve, para que você também possa aproveitar seu feriado. Graças a Deus. Bom, silêncio e solitude. Por que é uma prática desafiadora para os nossos dias atuais? Um teólogo americano, Richard Foster, que tem um livro escrito A Celebração da Disciplina, que provavelmente deve ter na nossa livraria, não tem, mas vai ter, porque é bom ele. Ou não tem na Amazon também, se não tiver, tem na Amazon. Ele diz o seguinte: o mundo contemporâneo é especialista em pressa, multidão e ruídos. São características do nosso mundo pós-moderno. Pressa, multidão e ruídos. Parece que estamos sempre correndo atrás do tempo, ou contra o tempo. Estamos numa correria que às vezes não estamos percebendo mais. Não basta mais escutar o áudio do seu WhatsApp em 1x. Agora você quer escutar ele em 1.5, 2x. E o pior, né? Às vezes a gente coloca em 2x, chega no final a gente tem que escutar de novo, porque não prestou atenção. Era melhor ter escutado 1x? Às vezes a vida é isso. Você pode ver que as mensagens no YouTube já tem a aceleração também. Isso já veio muito antes, na verdade, no YouTube. O Instagram também está acompanhando isso. Já era óbvio que ia acontecer isso. O Reels lá, né? Não sei como é que fala certinho, mas o Reels ele acelera. Se você apertar, ele já acelera. Eu acho que logo, logo isso vai também entrar dentro dos stories lá, né? Que as pessoas postam. Ainda não tem, mas eu já tinha dito isso uns 2 anos atrás que ia acontecer. Quando eu preguei uma mensagem sobre contemplação. E já está acontecendo, já em todas as plataformas isso. Então estamos correndo atrás do tempo. A pressa se tornou algo, uma característica dos nossos dias. Então não estamos conseguindo parar. Estamos sempre querendo ganhar tempo. Não basta mais fazer uma coisa por vez. A gente tem que ir na academia escutando um podcast, a gente tem que estar dirigindo, escutando as mensagens do dia. A gente sempre está querendo aproveitar o nosso tempo, remir o tempo, e isso é bom. Só que isso está gerando uma descarga muito grande de informações na nossa cabeça. Eu trouxe aqui algumas informações. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2022, essa pesquisa, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com cerca de 9,3% da população sofrendo transtornos de ansiedade. Não é só a questão de estar ansioso, isso é um transtorno mesmo, um diagnóstico feito por médicos, especialistas por isso. Um centro de Getúlio Vargas, o estudo de fundação do Getúlio Vargas, mostrou que 70% dos trabalhadores brasileiros, 70% dos trabalhadores brasileiros sentem que estão sempre correndo contra o tempo. Então, é muito comum, a cada 3 aí, 2 fala isso. Está correndo atrás do tempo. Então a pressa não é só essa velocidade, é sobrecarregar o ser humano, além de sua capacidade emocional, física, mental. Estamos correndo, estamos com pressa. A segunda característica dita por Richard Foster, que é uma multidão. A solidão em meio à massa. Segundo o centro de pesquisa Ipsos, que é uma instituição internacional, diz que deixa aqui, 50% dos brasileiros se sentem sozinhos, frequentemente, mesmo rodeado de pessoas.
Pessoas estão se sentindo sozinhos, mesmo rodeados de pessoas. A tecnologia é uma bênção, nos conecta com várias pessoas de outros lugares, mas ao mesmo tempo não gera uma profundidade nas nossas relações. Antes parece que nós tínhamos experiências coletivas. Agora nós estamos juntos, mas desconectados. Pode ver pela a nossa casa mesmo. Antigamente, no meu tempo, né, existia uma TV em casa. E todo mundo se reunia para assistir aquilo junto. E hoje, às vezes, a gente pensa assim, eu não vou colocar uma TV no quarto de casal ali, não vou colocar uma TV, TV fica lá embaixo. Mas, para que uma TV no quarto? Se a gente tem um celular? Então, hoje, estamos juntos, mas desconectados. Então, não precisa mais ter uma TV no quarto. Cada um assiste um episódio de uma série que gosta, o outro está assistindo outra coisa, e está um do lado do outro, mas totalmente desconectado. Antigamente só tinha uma TV, e além de só ter uma TV, eu não tinha que ficar escolhendo, era o que estava passando. Eu podia mudar o canal, mas ficar escolhendo. Hoje a gente pode assistir o que quiser, a hora que quiser. A hora que quiser e quando você quiser. Mas não, antes eu queria assistir desenho, eu tinha que esperar o TV Globinho, né? Ou ir no SBT. Eu já sabia até a ordem dos desenhos, então os desenhos já tinham uma ordem. Eu sei que no final terminava com Dragon Ball Z, e aí estava perto de almoçar e ir para a escola. Hoje não. Hoje cada um pega o seu celular e assiste, então estamos juntos, mas desconectados. Cada um às vezes olhando para si mesmo. E isso é um desafio nos nossos dias. É um grande desafio. E ruídos, essa terceira característica, pressa, multidão e ruídos. Ruídos porque estamos com excesso de vozes, de informações. Muitos estímulos estão sobrecarregando as nossas vidas. Então, a gente tem dificuldade com o silêncio. A gente está exposto a muitas informações. Como consequência, a absorção está muito baixa. Existem tantas informações que a gente não está sabendo nem absorver mais. E ao mesmo tempo estamos relaxados, no sentido assim, para que absorver se eu tenho esse mecanismo de consulta quando eu quiser? Então eu entro no YouTube, depois eu assisto o culto. Então pode ser que eu possa ter ali babado durante a mensagem. Comecei a lembrar, caramba, independência, né? A mensagem. E aí, não, está tudo bem. Depois eu entro no YouTube, escuto de novo. Essa parte, né, esqueci, pensei no almoço. Existe um estudo. Um levantamento da Microsoft, né, de 2019, revelou que a capacidade de atenção humana caiu para 8 segundos em média. Menor do que um peixe dourado. Então estamos conseguindo ficar concentrados sobre algo assim, em média, né? Não é que você possa passar por isso, né? Mas em média 8 segundos. Daqui a pouco, já começa a pensar em outras coisas. Às vezes eu na academia, eu começo a contar até 10, na hora que eu cheguei no 5, eu já esqueci, eu estava já, estou fazendo, acho que cansei, depois eu volto. Só acontece comigo isso? Não, né? É uma realidade isso. Eu pensei, bom, estou ficando louco mesmo, não é possível. Eu lá faço 1, 2, rapaz, daqui a pouco eu estou pensando, eu falei assim, bom, acho que tá bom, né? Fazer mais uma para garantir. Eu tenho essa dificuldade. Né? Infelizmente. Porque a concentração, né, a compreensão, ela é resultado da concentração. É óbvio. Se eu não estiver concentrado, eu não compreendo. Se eu não estiver concentrado, a minha esposa, eu não compreendo o que ela está falando. Se eu não estiver concentrado na aula da faculdade, eu não vou compreender. Então, estamos recebendo muitos estímulos. Estamos até mesmo maquiando o descanso, recebendo mais estímulos. Às vezes queremos descansar, nos colocamos na posição de descansar, e na verdade a gente se abre para mais estímulos, mensagens,
Um estudo aqui, que nós recebemos em média 120 notificações no celular por dia. Se você estiver no grupo dos homens, é muito mais, tá? Mas ainda bem que é de futebol, então tá tranquilo. Isso aí Mas mais de 120 notificações, não só no WhatsApp, às vezes de um banco, às vezes chega outra mensagem, alguém que te ligou e não apareceu, ou uma mensagem no seu e-mail. Estamos expostos a muitas informações. Tudo isso eu estou criando um chão para dizer o quão desafiador, está sendo desafiador realizar a prática do silêncio e da solitude. É muito desafiador. É um desafio para os nossos dias. Amém, irmãos? Então, mais do que nunca, nós precisamos valorizar a disciplina espiritual do silêncio e da solitude. Os pais da igreja, eles tinham uma expressão no latim que significava otium sanctum, que se relacionava a um ócio que é santo. Um ócio santo. Santo Agostinho já dizia, existe uma inatividade que é santa. E essa inatividade que ele está querendo dizer é o que? Ele chamava de visio Dei, que é a contemplação do Senhor. É parar, abaixa as vozes, diminui os estímulos, os ruídos e contemplar o Senhor. Isso é um grande desafio, e não é só um desafio do nosso mundo moderno. Aristóteles já dizia, tome cuidado com uma vida vazia, ocupada demais. Falar, Aristóteles, que conversa é essa, velho? Que você tinha tanto para fazer, velho? Platão já dizia, o ócio e a contemplação são caminhos que nos conduzem às virtudes e à felicidade. Filósofos, antes de Cristo, já pensavam sobre isso. E os pais da igreja já falavam, existe uma inatividade que é santa. E aqui eu não estou trazendo um fundamento para uma negligência de trabalho, uma negligência de responsabilidade, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Estou trazendo uma prática, uma disciplina espiritual que muitas vezes é mal compreendida e também negligenciada pela igreja. Mal compreendida e negligenciada. Por isso que eu deixei bem claro no final do vídeo. Existe uma liberdade de estar sozinho, mas não é para se afastar das pessoas, mas é para ouvir melhor o sussurro divino. Vamos para a vida de Jesus. Como eu disse, Lucas 5, 12, 6. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Essa palavra que o verbo, se retirava, ele demonstra que não era uma experiência pontual na vida de Jesus, que ocorreu uma única vez na vida de Jesus. Mas era uma prática constante na vida de Jesus. Jesus se retirava para orar. Como está escrito aqui, Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Mas eu não vou criar essa doutrina aqui em cima de um versículo só. Preste atenção. Mateus capítulo 4, de 1 a 11, quando Jesus inaugurou seu ministério, passando 40 dias no deserto, sozinho. Lucas 6, 12, antes de escolher os 12, passou uma noite inteira sozinho no monte do deserto. Quando recebeu a notícia de João Batista que estava morto, retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. Mateus 14, 13. Depois do milagre da multiplicação dos pães, que alimentou 5.000 homens, subiu sozinho a um monte. Mateus 14, 23. Depois de uma longa noite de trabalho, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto. Marcos 1:35.
Quando os 12 voltaram da missão de pregar e curar, Jesus convidou-os e venham comigo para um lugar deserto. Marcos 6:31. Depois de curar um leproso, Jesus retirou-se para um lugar solitário e orou. Enquanto se preparava para o seu feito mais sublime e sagrado, procurou a solitude do jardim do Getsemane. Então, irmãos e amados, se Jesus praticava uma disciplina como essa, precisamos se atentar para isso, nos atentar para isso. E também a valorizar a disciplina da solitude e do silêncio. Silêncio e solitude. Mas quando eu olho para a vida de Jesus, aqui não é um lugar onde ele habitava, no silêncio, na solitude, no sentido externo. Não era, ele praticava isso. Ele praticou isso em um momento de dor, em um momento onde que estava próximo da sua cruz do Calvário. Ele, em um momento de decidir os seus apóstolos, em um momento que ele estava indo muito bem no seu ministério, porque quando ele curou o leproso, muitos estavam correndo atrás dele para ouvir ele pregar, e também para serem curados, estava tudo dando certo, mesmo assim ele se retirou. O silêncio e a solitude não é uma consequência da sua vida momentânea. Não deve ser uma prática que você deve realizar quando você está bem, ou quando você está mal, ou quando você está feliz, ou quando você está triste. É uma prática, é uma disciplina de empenho, de intencionalidade que precisamos ter, independente do cenário das nossas vidas. E obviamente, irmãos, parece uma utopia falar sobre silêncio e solitude dentro dessas características do mundo moderno, como eu disse. Por quê? É difícil, irmãos. É difícil demais. Eu tenho 3 filhos. E uma esposa, graças a Deus, né? E um cachorro também. E às vezes, ainda mais crianças, é desafiador. Às vezes o cenário não está propício para que eu possa desfrutar desse silêncio e solitude. Mas isso vai passar, irmãos. É uma estação da minha vida que eu não posso olhar isso como um tom de murmuração, porque isso vai passar. A prática do silêncio e solitude vai criar uma robustez na minha vida para que eu possa enfrentar momentos como esse. Mesmo em momentos de ruídos, em momentos de estímulos, isso não vai afetar o meu estado interior. A minha convicção de que o Senhor é comigo. Mas eu preciso desses momentos. E por que às vezes é mal compreendido essa disciplina espiritual? Porque às vezes associamos a prática do silêncio e solitude como um simples momento onde você para ler um livro sozinho, ou então quando você para assistir um filme sozinho, para você ler uma poesia, para você escutar uma música sozinho. Não. Isso é uma prática boa, mas não é uma disciplina espiritual do silêncio e da solitude. Não é. Não é uma prática para você, com uma expressão de amor a si mesmo. É uma condição que você coloca para que Deus possa te encontrar. Para que você possa discernir melhor o sussurro divino. E Ele possa lapidar as nossas vidas. Então não é uma prática de amor a si mesmo. Precisamos descansar com coisas pessoais, com aquilo que você gosta de fazer. Faça isso. Faça isso. Temos que ter tempo para isso. Mas a disciplina da solitude e do silêncio não é um momento para si mesmo. É um momento onde você busca o Senhor, para que Ele possa te encontrar. Então é mais do que uma condição externa. É uma condição para que você possa ser encontrado. Não é uma busca para que você possa encontrar o Senhor. É uma condição que você coloca para que Ele possa encontrar a sua vida, para que Ele possa pairar sobre você, para que Ele possa tratar com você aquilo que Ele deseja e não aquilo que você quer. Então Ele vai pairar sobre nós, diminuindo os estímulos, a pressa, a multidão. Estamos se entregando a Ele. Então Jesus, Ele praticava. Se Jesus praticava o silêncio e a solitude, nós também precisamos praticar.
Então parece que é um desafio para os nossos dias, porque parece que estamos organizando o nosso dia a dia para o quê? Eu chego no carro, eu escuto uma música. Eu chego em casa, eu ligo um som. Parece que estamos o quê? Se escondendo de nós mesmos. Porque não queremos ficar em silêncio para não ouvir os nossos conflitos. Não queremos ouvir os nossos pensamentos, estamos fugindo de nós mesmos. Thomas Merton, que era um monge, né? Ele falava, quando usamos o ruído externo para abafar o ruído interno, estamos lidando com o sintoma e não com a doença. Então, às vezes, estamos gerando estímulos para que nós não ouçamos os nossos questionamentos. Ou então estamos fugindo da solidão. Então não queremos ficar sozinhos. Então colocamos ali, parece que tem alguém junto conosco. Então tem uma música, tem alguém. Porque de fato não fomos feitos para ficar sozinhos. Por isso que a solitude não é um isolamento das pessoas. E também às vezes temos medo de ficar sozinhos. E isso impele-nos na direção do barulho e das aglomerações. Mantemos um fluxo constante de palavras, mesmo que fúteis. Se não houver ninguém por perto, não ficamos condenados ao silêncio. Então estamos gerando estímulos. E Jesus Cristo, Ele nos convida a sair da solidão e entrar na solitude. E é diferente de solidão para solitude. Não podemos confundir, porque a solidão é o vazio para o lado de dentro, como diz Richard Foster. É um vazio para o lado de dentro. Mesmo acompanhado por pessoas, mesmo estando em meio às multidões, mas eu posso me sentir só. Eu posso passar por uma solidão, porque eu me sinto vazio para o lado de dentro. E a solitude, pelo contrário, é esse interior preenchido. A solidão, para você ver, a instituição, a USP, né, de São Paulo, diz que o sentimento de solidão é mais comum hoje, tem sido mais comum entre jovens de 18 a 29 anos, do que entre idosos. Nossos jovens estão expostos a tantas pessoas, mas estão se sentindo só. E uma coisa que o Filho de Deus não deve passar é por um sentimento de solidão. Não deve, porque às vezes pode. Porque às vezes nos esquecemos de que Ele veio habitar dentro de nós. Estamos se esquecendo com tantos estímulos que Ele veio habitar dentro de você. Então é um sentimento que nós, como filhos de Deus, não devemos ter, a solidão, porque Ele preenche o nosso interior. E a Bíblia diz em Mateus 28, 19 a 20: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, o grande prêmio do Evangelho é a presença de Deus. Esse é o grande prêmio do Evangelho, a presença de Deus. A presença é garantida, mas será que estamos percebendo a presença de Deus? Será que em meio à pressa, ruídos e multidões, estamos percebendo a presença de Deus? E em resposta, essa falta de sensibilidade e reverência, o silêncio e a solitude, ela se trata, nos direciona a essa percepção. Ele é uma disciplina espiritual para que possamos discernir a presença de Deus. Então, silêncio e solitude não é uma vontade de estar longe das pessoas, e sim de ouvir a Deus em nosso interior. Não é um ato de isolamento, é uma condição para ser encontrado. Solitude e silêncio se trata de criar um espaço emocional e espiritual que permite que Cristo construa em nós
um santuário interior, onde podemos comungar com Deus e unir a sua vontade e desfrutar da sua presença. Silêncio e solitude é criar esse espaço para que Deus possa construir melhor, lapidar em nós esse santuário que habita em nós. Pensa o seguinte: aonde você gosta de orar? Aonde você gosta de meditar nas Escrituras? Aonde você gosta de ter um momento de perceber as direções de Deus? Pode ser às vezes na sua varanda, no seu terraço, no seu quarto, passeando por um bosque, uma praça. Pense esse momento, esse lugar que você tanto gosta, que parece que é propício para que você possa abaixar os ruídos, relaxar, contemplar e apenas desfrutar da presença de Deus. O quão Ele grandioso é, as maravilhas da sua riqueza, que entregou o seu Filho, te deu vida, te dá a possibilidade de respirar, coisas tão simples, tão grandiosas, que às vezes estamos negligenciando a vida. Sabe esse local onde você, não sei se você tem esse local, eu tenho meu local físico. Sabe esse local? O silêncio e a solitude tem esse objetivo, de deixar Jesus construir um lugar assim dentro de nós. Então, de uma maneira pessoal, nós encontramos quietude, paz de uma maneira externa. O silêncio e a solitude é esse local que Jesus constrói em nós, aonde Ele está convidado a pairar sobre os nossos sentimentos. Significa fazer a sua casa em Deus e deixar Deus fazer a sua casa em nós. Significa descansar em Deus e deixar que Deus descanse em nós, e moldar uma vida interior, um templo sagrado para o Espírito Santo habitar. É mais que um lugar externo, é um lugar que você carrega. Não importa qual seja o ambiente externo, é um lugar onde você sempre pode se refugiar e descansar em paz e na presença de Jesus, bem no meio do caos da vida. Não é só um lugar que você vai, é um lugar que você carrega. É mais que um lugar, é uma condição do coração. Em meio ao ruído e à confusão, permanecemos sossegados nos limites de um profundo silêncio interior. Quer sozinhos, quer no meio da multidão, estaremos sempre carregando um santuário móvel no nosso coração. Existe a liberdade de ficar sozinho, mas não é para se afastar das pessoas, e sim para ouvir melhor o sussurro divino. Então, o silêncio e a solitude é esse movimento de reverência e sensibilidade, para que Deus possa construir, lapidar em nós esse santuário. Robert Mutherland, ele diz que o silêncio e a solitude é também um confronto radical de nossas tendências culturais. O silêncio nos leva ao ponto de renunciar o nosso controle no relacionamento com Deus. É contrário a toda a dinâmica de possuir, de agarrar, tentar manter o controle da própria existência. O silêncio é o ato interior de deixar ir. Um ato radical, que vai contra tudo que ouvimos em nossa cultura. Então, ao invés de você acordar de manhã e já correr para o celular, para que você possa estar no controle de aquilo que as pessoas estão dizendo, se alguém te procurou, se alguém está falando alguma coisa, se alguma coisa mudou. Silêncio e solitude é você entregar tudo nas mãos de Deus, saber de cada controle, porque, meus irmãos, nós não controlamos a vida. Existe uma narrativa contemporânea de que quem quer dá um jeito. E até mesmo dois adolescentes conversando num podcast. Quem quer dá um jeito.
até 2 adolescentes falando assim, quem quer dar um jeito assim, quem quer comprar um iPhone, quem quer dar um jeito. Quer comprar uma casa, quem quer dar um jeito. Fizeram até uma pergunta nesse podcast para tem 10, 12 anos. Falaram assim, você ficaria com uma menina que tem um Android? Aí o menino respondeu, depende. Falei, olha só, velho. Porque tem uma menina que tem um Android, mas tem a ambição por ter um iPhone. E tem aquela menina que tem um Android e está acomodada em ter um Android. Então essa não ficaria. Falei, meu amado Jesus, livra-nos do mal, né? Ainda bem que ele colocou o arco-íris lá para garantir. Senão ele jogava água, começava tudo de novo. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Não, misericórdia, né? São crianças, né? É isso que dá, né? Às vezes fala algumas coisas que é uma realidade, inclusive um pensamento. Mas pensa o seguinte: tenta sair de casa sem o celular, você fica angustiado. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, você não tem para quem ligar. Se alguém precisar da sua ajuda, não tem como você ajudar. Então hoje o celular se tornou esse símbolo de controle. E se acaba a bateria do celular, você não tem nem como mais pagar a conta, nem para mostrar seu documento, que está tudo digital. Se fura o seu pneu sem celular, para quem você vai ligar? Então hoje o celular se tornou esse símbolo de controle. Não queremos viver mais sem ele, porque alguém pode precisar de você e você quer estar no controle de todas as coisas. Parece que é angustiante sair de casa e deixar lá o celular e passear, ficar ali 4 horas, 5 horas passeando com sua família. Não, você quer levar porque você quer tirar foto, você quer levar porque vai que alguém precisa. E tudo bem, isso pode ser verdade, mas isso na verdade pode estar só demonstrando o quão orgulhosos nós somos e queremos estar no controle da vida. Esse é exatamente o que acontece no silêncio e na solitude. Você deixa de tentar controlar sua vida, seus pensamentos, suas relações, inclusive até Deus. Aquilo que Deus deve fazer ou não deve fazer, ou deveria dar, ou questionar por aquilo que você está passando. Nós queremos controlar a vida. Nós queremos controlar a vida, irmãos. E aí começamos a ficar o quê? Presunçosos, porque queremos ter a vida que nós gostaríamos e não querer enfrentar a vida como ela se apresenta, porque estamos presunçosos, porque achamos que controlamos a vida. Quem quer dá um jeito. E isso não é verdade, irmão. Viver é um risco. Viver é um risco. O estado de silêncio e de solitude é confiar no Senhor. Basta. Ele é Senhor sobre as águas, é Senhor aqui. Ele é Senhor. É o ato de deixar ir, de confiar que Deus está no controle. Vai totalmente contra a cultura moderna, que nos ensina a possuir, controlar, monitorar e agir a todo momento. No silêncio você descobre algo radical, que não precisa segurar tudo nas mãos para viver. Amém, irmãos? Então existe essa face do silêncio e solitude como sensibilidade e reverência, e tem também essa face de entrega, de sensibilidade e reverência, de construir esse local onde nós vamos ali conseguir ouvir o sussurro divino. Mas também, irmãos, preste atenção nisso, às vezes o silêncio e solitude pode nos conduzir a um lugar de confronto. Muitos de nós ficamos chocados quando entramos em silêncio e solitude, esperando apenas aproveitar a paz de Deus. Que delícia! E em vez disso se depara com um confronto. Em vez da paz imediata, tudo aquilo que carregamos dentro de nós vem à tona. Nossos medos, nossas raivas, nossas feridas. Jesus, em Lucas capítulo 4, Jesus deixou o Jordão, foi levado pelo Espírito e passou 40 dias em silêncio e solitude. E o que aconteceu com ele? Ele foi tentado.
Às vezes esse lugar de silêncio e solitude vai te levar a um campo de confronto com as suas raivas, seus medos, a sua ansiedade. Meu irmão, quem nunca se deparou em às vezes uma busca para que você estivesse ali em silêncio e solitude, fazer um momento de oração, e às vezes você começa a se lembrar aquilo que o seu chefe disse para você, ou então o que ele falou naquela época. Às vezes, se acontecer isso, e se não acontecer isso, e se eu falar isso, e se eu não falar, as nossas ansiedades, a ansiedade vem e toma conta daquele momento. Já aconteceu comigo, e eu ficar totalmente frustrado. Eu falei assim: Senhor, eu só queria aqui construir um local de silêncio e solitude, ouvir a sua paz, provar do seu consolo, e às vezes essas vozes ficam gritando. Já aconteceu tanto, e acontece tanto comigo isso. Tantas coisas, responsabilidades, família, afazeres, é normal, somos humanos. E os pensamentos obsessivos começam a dominar nossa mente, a ruminar a nossa consciência, muitas vezes até parecendo um empurrão. Isso acontece porque esse local, como Jesus no deserto, é um lugar do encontro com Deus, sim, mas também de encontro, um confronto com a nossa realidade da nossa vida. É um lugar de conversão. A solitude não é um lugar terapêutico, mas um lugar de conversão. É um espaço onde o velho eu morre e o novo eu nasce. É o lugar onde lapidamos o novo homem. A solitude é a fornalha da transformação. Sem solitude, continuamos vítimas de uma sociedade e permanecemos enredados na ilusão do falso eu. A solitude é também um lugar de grande confronto, de grande luta contra as compulsões do falso eu, mas é também um lugar de grande encontro com Deus amoroso, que se oferece como substância para o novo eu. Na solitude somos libertos por Deus, nossos apegos, nossos medos mais profundos, aquilo que pensamos precisar, mas que na verdade alimenta só nossa raiva e até mesmo nosso ódio. Sem silêncio e solitude, permanecemos escravos dos nossos medos e da pior parte da nossa carne. Thomas Merton, que era um monge do século XX, diz: sem silêncio e solitude, não teremos nada para dar aos outros. Não comunicaremos a eles nada além do contágio de nossas próprias obsessões, agressividade, ambições egocêntricas e delírios. Dietrich Bonhoeffer, ele diz: aquele que não consegue ficar sozinho, em solitude, que tome cuidado com a comunidade. Aquele que não está na comunidade, que tome cuidado com ficar sozinho. Cada situação apresenta ciladas e riscos profundos. Aquele que deseja comunhão sem solitude, esse lugar de lapidação, mergulha no vazio de palavras e sentimentos. E aquele que procura solitude sem comunhão, perece no abismo da vaidade, do narcisismo e do desespero. O silêncio e a solitude é também aprender a lidar com nossa dor, nossa raiva, nossos medos mais profundos, permitindo que Deus esteja conosco, para que uma nova vida possa emergir em nós e através de nós. Assim, podemos nos tornar uma presença não ansiosa, pessoas de paz, ancoradas em Jesus, que não se deixam alarmar. E uma cultura marcada pela indignação, pelo medo e por uma indústria digital construída para explorar nossos temores. Assim, podemos oferecer o presente de nossa paz. É muito mais que um lugar, é uma condição de coração. Existe a liberdade de ficar sozinho, mas não é para se afastar das pessoas, mas é para ouvir melhor o sussurro divino, aquilo que Ele tem a falar aos nossos corações, a lapidar o nosso novo homem, quem nós somos de fato. E melhor, Ele se apresenta como substância para que isso aconteça. Existe um santuário dentro de nós, somos templo do Espírito. Existe um altar no nosso coração.
E o problema desse altar é que ele nunca está vazio. Sempre vai ter alguma coisa lá. A questão é, quem ocupa o altar do nosso coração? Como já dizia João Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Existe um altar no nosso coração. Quem ocupa esse altar? Silêncio e solitude é criar esse ambiente para que Deus possa ocupar não só o nosso coração, mas quem nós somos, aquilo que estamos falando, aquilo que nós estamos pensando. Ele santifica as nossas motivações. Ele consegue dar proporcionalidade àquilo que importa e àquilo que não importa. Ele vai na contramão de uma tendência contemporânea. Nós nos entregamos porque ou Ele é Senhor ou não é Senhor da sua vida. Ou você quer que Ele seja o Senhor, ou que você não tenha aí como a sua vida como uma empreitada e faça o que você quiser. Não é isso que Ele quer, não é isso que nós queremos, porque Ele te criou para esse encontro com Ele. Bom, mas para finalizar, como vamos fazer isso? Aproveita pequenas solitudes no seu dia a dia. Comece a aproveitar. Às vezes, antes de acordar, você está deitado, se abra para o Senhor. Às vezes você vai acordar porque uma criança chorou, então você não vai conseguir aproveitar nesse momento. Mas às vezes você vai conseguir aproveitar quando você está dormindo. Só que às vezes, ao invés de dormir, nós colocamos o quê? Alguma coisa para estar escutando e conseguir dormir, porque não estamos conseguindo lidar com os nossos próprios pensamentos. Aproveite no trânsito, aproveite quando você está no banho, aproveite uma caminhada. Se esforce. Não é fácil, tá, gente? Não é uma condenação. Só que não pode ser uma disciplina mal compreendida e negligenciada. Assim como Jesus praticava, nós também precisamos praticar. Silêncio e solitude. Calma. Relaxa, contemple, e para que você possa provar dessa presença do Senhor. Outro, prepare um lugar. Prepare um lugar da sua casa para isso. Combine com a sua esposa. Olha, agora eu vou ter meu momento com o Senhor. Fica com as crianças, segura a bomba aí. Depois a gente se vê. Depois vai você, vai eu. Hoje nós precisamos realizar isso. Existe uma intencionalidade, uma cooperação de casa. Nós precisamos acalmar as vozes. O mundo está cheio de vozes. Então precisa de intencionalidade. Jesus foi intencional. Ele não viveu no monastério, mas diante das circunstâncias da sua vida, ele se retirava para orar. Não é porque ele precisava, tá, irmãos? Ele estava nos ensinando e aproveitando também esse momento de solitude e de silêncio. Terceiro, elimina as distrações. Ao invés de ligar uma música rápida, entrar no carro e já ligar um som, ligar no rádio, o que está acontecendo? Meu Deus do céu. Calma. Calma. Vai sem nada. Tenha um tempo ali com o Senhor, em oração. Desfrute disso. E não é uma prática que você vai começar e vai, nossa, olha só, estou deitando aqui. Não, é difícil. É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Glória a Deus. Bom, Thomas Merton mais uma vez já dizia: é na solitude profunda que encontro a bondade com a qual consigo amar verdadeiramente meus irmãos. Quanto mais solitude, tá? Quanto mais solitário fico, mais afeto sinto por eles. A solitude e o silêncio ensinam-me a amar mais os meus irmãos pelos que eles são, e não por aquilo que eles fazem. Teresa de Ávila, que era uma monja do século XVI, dizia: acomode-se na solitude e você defrontará com ele dentro de si mesmo. Acomode-se na solitude. É um grande desafio para os dias atuais. Silêncio e solitude. Relaxar, deixar o controle
nas mãos de Deus e contemplar a grandeza do Senhor, o quão maravilhoso Ele é. Irmãos, mais uma vez, é uma prática mal compreendida e negligenciada. Não é um ato de isolamento, é uma condição para ser encontrado. Silêncio não é uma ausência de barulho, é uma condição para que você possa ouvir a voz de Deus. Como eu sempre gostava de fazer frases fofas, né? Eu falava para mim isso já 6 anos atrás, falava assim que o silêncio é o meu melhor barulho, e a solitude é o meu melhor encontro, e a contemplação é o fundamento das minhas ações. Porque eu lembro do salmista: quando contemplo as obras dos teus dedos e me deparo, Pai, quem é um homem para que de te lembres, ou filho do homem para que ele visites? Mas por um pouco feito menor do que Deus, e de honra e de glória fomos coroados. Irmãos, existe intencionalidade, existe uma busca e um esforço para que possamos cultivar essa disciplina espiritual do silêncio e a solitude. É uma base para aquilo que nós vamos entrar em outras práticas espirituais, para que possamos estar com Jesus nesse primeiro estágio da série O Caminho de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Quem foi abençoado pela palavra?